seja, projeto é temporário, ele é único, né? Ele não se baseia em uma rotina, ou seja, ele não é feito como um trabalho normal. Geralmente projetos são por contratos e rotinas são feitas de uma forma permanente. Aí falamos um pouco dos elementos do trio que são considerados que vão dar qualidade a um projeto. Qualidade ainda é uma aula que eu vou fazer, mas para que um projeto tenha qualidade tem que ter o escopo, ou seja, que é o que ele vai fazer, o custo, ou seja, a quantidade de dinheiro que vai ser investida, de um prazo. Se eu respeito esses três elementos, eu vou alcançar a satisfação do cliente. Isso daí é chamado de a tríplice restrição. Restrição, ou seja, sim ou sim, eu estou considerando que deve de acontecer. Porém, ele evoluiu. E se vocês podem ver, ele evolui da 3 para mais elementos. Sim, mais elementos. E esse daqui, com maior quantidade de elementos, é a evolução a partir da 4ª edição, em que se considera prazo, escopo, custo, qualidade, RH e riscos. E por aí vai. Né? Depois disso, eu já toquei outros fatores críticos, elementos que vão permitir que o projeto tenha sucesso. Só focar nas restrições iniciais e com isso você alcança sucesso do seu projeto, né? Mas que todo é atender às questões de requisitos. Bem, algumas habilidades. O gerente de projetos não é só uma pessoa que possa só entender. Realmente, um gerente de projetos tem que ter liderança. Ou seja, ele tem que saber de direções, alinhar pessoas, motivar e inspirar. Até agora você deve ter visto, provavelmente no início do semestre, você não viu muito quão importante era essa liderança, né? Agora você já deve ter percebido, tu time não trabalha, tu time não se reúne, tu time não entrega, tu time te enrola. Então você não é um bom líder. Se tu time faz tudo isso, você é mais um cara, tá? Você não está sendo líder. Porque quando você tem um líder no time, o time não enrola, o time trabalha, o time entrega as coisas, o time faz tudo certinho. Outro elemento é a comunicação. Quando você está se comunicando de uma forma coerente, completa com o teu time. E a outra é negociação. Ou seja, para que você possa falar, vamos ajustar tal coisa, vamos abrir mão disso, vamos ter tal abordagem. Essas são habilidades que deve de ter toda pessoa que mexe com projetos. Além disso, temos a capacidade de solucionar problemas. Solucionar problemas, eu me viro, me dá isso aqui, eu vou solucionar, eu vou encontrar uma solução, me dá um tempo a mais. Fulano, vamos trabalhar em tal coisa. E para isso, para solucionar problemas, tem que encontrar as causas dos problemas. Outra é a influência na organização em que você está trabalhando. Bom, aí tem umas... se fala um pouco de estruturas organizacionais. Isso se apresenta diferentes tipos de empresas com seus projetos. Tá? Não é muito tocado hoje em dia, mas só toquei para que você saiba. Tá? Temos a clássica hierárquica, que vai de cima para baixo, clássico, tá bom? Um gerente para cada área. Temos a estrutura projetizada, em que eu tenho um chefe e eu vou ter gerente de projetos para cada um com seu pessoal. Observa que o gerente sumiu, observa aqui, gerente funcional, gerente tal coisa, ele sumiu, agora ele é gerente de projetos, essa é a clássica projetizada. Outra que é uma matricial, fraca, mesma estrutura, só que se juntam diferentes áreas para poder coordenar elementos. Esse também é outro fórmula. A matricial balanceada que vai tratar um gerente de projetos para cada uma das áreas, também é uma forma de abordagem. De uma matricial forte, que eu vou ter um gerente funcional para toda a área e, em paralelo, cada área, sim, vai ter, cada conjunto já tem seu chefe de projetos. Tá? Seria uma forma também de fazer o projeto, depende muito de você. Ainda você está na graduação, você acha que é juntar seus amigos, cada um faz uma parte e todos nos encontramos no final. E não é assim, né? Realmente cada um tem que ser responsável, não pode ter margem de erro, ninguém pode entregar depois, o cara que erra tem que ir embora. É uma coisa assim.
Aí depois falamos de um ponto importante, tá? Importante, que seria isso daqui, o ciclo de vida. É importante para entender os conceitos de projeto. A partir da quinta edição, hoje em dia estamos na sétima edição, a partir da quinta edição, sim, o ciclo de vida de um projeto está dividido em 4 fases: concepção, planejamento, execução e finalização. Essas são essas 4 fases. Dentro dessas 4 fases, sim, dentro dessas 4 fases, eu vou ter, sim, cada um com suas pautas, com seus conceitos. Mas dentro de cada uma dessas 4 fases, eu vou ter processos. E os processos de projeto são 5. Aqui você pode ver a superposição, sim, o planejamento, execução, controle e fechamento. Aí você pode ver o nível de atividade que se dá para cada uma das atividades, em função do tempo. Tá? Em função do tempo. Isso muda dependendo do projeto. Aqui eu tenho uma iniciação muito forte. Sim, algumas iniciações podem ser menores. Planejamento, ou ele tem um pico, mas ele se estende bem até o final. Por exemplo, se fosse construção civil, esse planejamento não funcionaria. Esse planejamento em construção civil, ele é muito intenso e depois despenca, porque não tenho nada que planejar uma vez que eu comecei a construção. Mesma coisa para engenharia mecânica, sim? Então, você pode ver que são os 5 processos, mas cada um deles tem sua demanda. Aí depois falamos dos processos envolvidos, já toquei esses elementos. Aí estão seus conceitos, tá? Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. A fase de encerramento, geralmente em projetos, não se toca na faculdade, mas encerramento não é nada mais que fechar as atividades, fazer a entrega dos documentos, fazer a entrega dos entregáveis, firmar a documentação, fazer registro do contrato, fazer o pagamento, é só fechar as coisas de uma forma certa, né? E além dos processos, que são 5, eu tenho as áreas de conhecimento, que são dentro do projeto, cada área. Então, eu tenho as fases, eu vou ter os processos e eu vou ter as áreas, que são essas que estão aqui. Integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicação, risco, aquisições e partes interessadas, os stakeholders. Então, nós tínhamos falado, eu falei bem forte durante as 2 primeiras aulas do semestre sobre cada uma delas, o que elas fazem, para que servem. Tudo isso vocês devem ter anotado, né? Nem tudo o que eu falo está escrito no material. Então, pegar o material é pegar só 40, 50% do que vai cair na prova. Você tem que aprender a anotar, a fazer a sua parte também, né? Caso que tenha uma dúvida, temos livros, a bibliografia, que está disponível 24/7 para vocês. Ô, professor, Sim. não vai precisar fazer escopo, esses negócios não, né? O quê? Escopo. O que foi? Não, que na prova, não vai precisar fazer isso não, né? Você quer que eu te responda que vai cair na prova? Mas o senhor tem que saber fazer tudo. A prova pode te pedir qualquer coisa. Tá? Então, se a prova te indica, eu quero comprar os 30 computadores que nós pautamos naquele exemplo, redacte o escopo. Então, você vai ter que elaborar o escopo. Tá? E o escopo é uma coisa muito importante, porque como eu pautei, o escopo indica o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Tá? Se você no escopo, eu vou entregar um laboratório, aí você entrega o laboratório e o software, você não pautou. E o projetor, você não pautou. Tem que estar pautado. O presente trabalho consiste em 30 computadores com tela, com mouse, com teclado, com sistema operacional, sem o software, sem o projetor. Por isso, o escopo é o que vai ser feito e também é importante indicar o que não vai ser feito. Senão o contrato te come. Tá? Ele te processa e ele te ganha. Você prometeu um laboratório. A ver, procuramos no dicionário de língua portuguesa. O que é um laboratório? Você vai ver que é software, mais hardware, mais cadeiras, mais mesas. E aí? É importante. Entendi. Bem,
Aí vem então, você pode ver cada um dos processos. Iniciação vai ter essas atividades, a execução vai ter essas atividades, encerramento e demais. Tá? No guia, na visão do PMBOK, você vai ter sempre uma tabela bem parecida com essa, que ele tenta te ajudar, tá? Ele tenta te ajudar em função dos processos, quais são as áreas de conhecimento que vão entrar aí. Ele tenta te ajudar, te guiar. Bem, isso foi feito tudo nas primeiras semanas, só estou tocando. Aí veio depois a segunda parte. Uma vez que a gente faz pautua os conceitos e demais, damos início ao projeto. Aí eu falei para fazer a entrevista, conhecer o cliente e começamos com a iniciação. A iniciação é justamente uma das áreas, a primeira de todas, dentro dos processos de projetos. E aqui na iniciação ele vai criar, sim, 2 documentos. Uma que é o termo de abertura do projeto, chamado de Project Charter, que vocês têm. Eu passei o template, vocês fizeram aqui em sala de aula comigo, sim? É o termo de abertura do projeto, que depois vai vir um escopo preliminar. Nos vai permitir elaborar previamente aquilo que vai ser entregue. Aí eu falava dos elementos que entram, todo o projeto do PMI, do PMBOK, sempre vai ter 3 grandes áreas: as entradas, as ferramentas e as saídas. Isso daqui não é obrigatório, como eu falei no material. O PMBOK é uma guia de o que deve de ser feito e no como tem que ser feito. E nós temos aqui o contrato, se aplicável ou não, sugeri que sim, fatores ambientais, ativos, algumas entradas que vão te servir para obter materiais. Aí vem as ferramentas e técnicas e depois as saídas. Nós fizemos isso em sala de aula, elaboramos toda essa estrutura, sim? E aí nos chegou ao Project Charter. Para facilitar para vocês, eu lembro que eu tinha feito esse template. E aqui nesse template que eu imprimi e vocês fizeram, aí estão os elementos mínimos necessários do Project Charter. Foi elaborado, tem que ser bem escrito, bem redactado, tem que ser muito claro. Toquei o termo que não pode ter termos subjetivos. Um termo subjetivo significa que eu leio e eu interpreto como eu quiser. Tá? Não é assim. Cada um de vocês tem que ter uma redação em português muito bem pautada para que nada fique sem estar claro. Né? Por exemplo, eu vou entregar um computador. Pronto, isso é subjetivo. É um desktop, é uma notebook? Não, é um desktop. Com tela, sem tela? Não, desktop com tela. Com mouse, sem teclado? Não, é mouse e teclado. Eu não posso estar perguntando a cada instante aquilo que você escreveu. Tem que estar claro, sim, todo o detalhamento do que vai ser entregue. Aí temos as premissas, que são os elementos ou fatores que são considerados verdadeiros para meu planejamento. As restrições, que são os elementos que limitam a aplicação do meu projeto, também deve de estar pautado. Os riscos, fizemos uma aula de riscos. Eu incluso pratiquei com vocês, criou uma tabela de riscos, um mapa de riscos e uma solução para os riscos. Fizemos tudo isso tem que estar no trabalho final. Sim? E aí vemos marcos, que são os elementos importantes do projeto, são os que você considera que são os elementos mais relevantes. Bom, orçamento bem básico, também indiquei como fazer. Esse era o termo de abertura do projeto, que estava pautado dentro desse material. Uma vez que você tem o termo de abertura do projeto, também conhecido como Project Charter, aí você vai ter um escopo preliminar. Né? Por que se chama escopo preliminar e por que não é um escopo final? Porque sempre vão ter ajustes. Você se senta com o cliente e o cliente te pergunta mais algumas coisas. Você tem que adicionar elementos, retirar outros, diminuir o custo de alguma coisa, tratar o tempo. Uma vez que ficou pautado, já se ajusta tudo. Já temos o escopo do projeto. Tá? Aí estou tocando
Eu já toquei tudo isso que está aqui, o cor de chart, como se escreve, como se faz. Foi tudo feito bonitinho. Muito bem, então já vimos conceitos de projeto, depois passamos a ver o termo de abertura do projeto. Só um minutinho. Um dos elementos que foi tocado, que vocês tinham que pensar, é a área de riscos. Em riscos, eu coloquei vários exemplos, é uma área muito delicada, são os elementos que podem ou não podem acontecer, você tem que ter uma visão totalmente macro do projeto, você não pode estar analisando o projeto sobre uma óptica, tudo vai dar certo, você tem que analisar realmente cada um dos elementos, e aí nós começamos a ver alguns conceitos de importância, o conceito de risco, o conceito de incerteza, e por aí vai. Tá? Um risco pode ser positivo, negativo, sempre tem que ser mensurado, tá? Porque se eu falo, uma coisa pode acontecer, tá bom, e o que eu faço com isso? Agora, se você me indica, tem 40% de probabilidade de acontecer, e se acontecer, é isso que vai acontecer em nosso projeto, aí já temos um risco. Uma incerteza, geralmente, você não conhece as causas da incerteza, você não conhece muito o impacto da incerteza, mas por isso chamamos de incerteza. Aí coloquei alguns exemplos do Titanic, a linha do metrô de São Paulo, alguns tipos de riscos, e depois eu comecei já a tocar, onde estava, o que seria a grande área de planejamento de riscos, gerenciamento de riscos. Esses são os 6 passos quando nós trabalhamos com riscos. Se alguém te contrata e você já teve essa disciplina, a primeira coisa que o cara vai te perguntar é isso. Se você não responder esse slide, você já era. Tá? Já era. Então não adianta ter o material e você não praticar. Por isso eu fiz uma aula disso, por isso eu entreguei uma folha impressa para vocês, por isso que eu pedi para redactar, prestar atenção. Sim, eu falei desde o início, galera, tem que focar na aula. Estou fazendo uma aula com conteúdo top. Aí você fica na internet, fica lançando mensaginho de WhatsApp, quer utilizar o tempo de aula para outra coisa, e achando que vai revisar o material e vai entender. De novo, tudo que eu vou falando, se você vê, eu não estou tocando o material. O material é minha guia. Eu falo muita coisa relevante. Tá? Vocês não estão anotando, tem que anotar. Tá? Quem não anota, se perde. Nenhum professor tem como colocar tudo o que está na sua cabeça no material. Tá? Você tem que fazer as anotações. Então, uma vez que você vê os conceitos, sim, mas a primeira coisa é o planejamento. O que é o planejamento? Não está no material. Eu escrevi desse lado da luz. O que é o planejamento? Mas qual tipo, professor? Planejamento e gestão de riscos. Olha, não está aí. Passo ponto 2. Porque eu fiz na luz. Tá vendo? Nenhum de vocês anotou. Eu fiz bem bonitinho. Escrevi detalhe. Tudo o que tem que ser feito. E aí? Então tem que anotar, cara. Tem que anotar. Já é graduação. Graduação é outro nível, não é colégio. Nenhum professor vai te perguntar o que está aqui. Ele vai te perguntar a interpretação do que foi feito aqui. São coisas diferentes. É como o senhor perguntou, vai cair escopo? Por que não cairia? Se foi tocado. Por exemplo, agora, se eu tocar essa pergunta, detalha qual é o planejamento de gestão de riscos. Professor, não estou no material, mas eu fiz. E vocês estavam aqui. Aliás, estão nos livros. Então, você tem que ir detrás. O planejamento de gestão de risco, você procura na ferramenta, você pautua a data, o dia do horário, você escolhe o time, você pautua quando vão ser as reuniões, qual é a metodologia que você vai implementar, um brainstorming.
Lembra? Eu falei todos esses elementos, como se faz, como se reúne, como utiliza um diagrama de Gantt, indica responsável, divide tarefas. Faz tudo certinho. Uma vez que você fez todo o planejamento do risco, começa a primeira parte, identificar os riscos. E para isso, óbvio que você tem que ter o plano, que era o anterior, de riscos. Por quê? Porque dentro das ferramentas eu vou ter que revisar documentos. Quando? Quem faz? O brainstorming. Onde vai ser feito? Qual o time que vai fazer o brainstorming? Por isso o planejamento tem que ter sido feito. Ah, galera, vamos fazer isso. Como você com o seu grupo? Vamos nos reunir. Ninguém aparece. Ah, vamos fazer tal coisa. Ah, não fiz. Tá vendo? Se o planejamento tivesse sido feito bem desde o início, cara, isso é nossa reunião. É indiferente se você conseguiu ou não. Já está pautado, você tocou. É assim como funciona um time de trabalho. Tá? Então, brainstorm, chuva de ideias, cada um opina, cada um bate ideia. Não esperamos só o colega traseiro, é você que vai detrás. Entrevista, pergunta para o especialista, análise o SWOT, que já fizemos também. Checklist, você marca um quadradinho, diferentes coisas, e vem indicando é isso, não é isso sim. Análise de premissas, diagrama causa, efeito, espinha de peixe e Ishikawa, também fizemos essa daí, sim? Então, olha, fizemos muita coisa, tá? Muita coisa para poder justamente identificar os riscos. No final, nós temos os riscos identificados e os triggers, que eu falei também o que é importante o trigger, sim? Para que serve o trigger? Sem o trigger, simplesmente vira uma bola de cristal. Eu preciso entender qual é o disparador de cada um dos riscos. Depois disso, aí tocamos cada um dos elementos, os exemplos, aí vem a análise SWOT, que já foi feito, né? Depois a análise qualitativa, que eu indico dentro dos riscos, qual é a probabilidade, impacto dele, e uma análise qualitativa funciona assim, vou colocar aqui. Por exemplo, qual é a probabilidade de algo acontecer? É baixo, médio, alto. Se eu não consigo medir, indico baixo, médio, alto. O ideal é que você indique 20%, 40%, 80%. Ah, professor, como eu posso saber se 20, 40, 80, 100% de probabilidade? Se você vê no material, e eu falei também em aula, você tem um especialista. O especialista te fala qual é a probabilidade de dar algo errado. Eu te falei, em teu projeto, sim ou sim, 100% de probabilidade vai ter coisa errada. Vai ter. Não tem projeto, mesmo bem planejado, que algo não dê errado. Vai dar. 2, dentro dos elementos você sabe, se eu estou saindo tarde de casa, qual a probabilidade do ônibus chegar cheio? Você fala, eita, professor, 100%. Porque você vive isso, dia a dia. Você sabe, se eu ia sair tarde, o ônibus não vem vazio. É 95% dele chegar cheio. Entrar em qualquer lugar. Se eu sair muito cedo de casa, qual a probabilidade do ônibus chegar cheio? 40%, 50%. Você já sabe essa probabilidade. Não tem que ser exata, mas tem que ter pelo menos uma abordagem para poder saber e interpretar ela. Né? E aí temos umas tabelinhas que se utilizam, serve para nos organizar para cada um dos elementos do que pode ser ou não nossos riscos. Essa daqui é mais interessante e mais conhecida. Você coloca desse lado a probabilidade e desse lado cada um dos riscos. Então você começa a ordenar. E você vai ver que alguns riscos têm uma baixa probabilidade, que acontece nessa parte aqui, geralmente de cor verde. Tem outros riscos que mantêm uma probabilidade média. E você vai ver outros riscos que têm uma probabilidade alta, geralmente em vermelho. Incluso te passei um Excel já feito, que é só preencher e ele coloca aqui as cores. Está com vocês esse material. Então, que é o que se indica? Que é o que indica a matriz de probabilidade e seu impacto? Que todos os que estão em vermelho, eu tenho que trabalhar prioritariamente sim ou sim. Esses que estão aqui têm que ter um plano para poder solucionar. Os que estão no meio, não tanto. E os que estão aqui embaixo, eu assumo. Não vai acontecer nada se eles acontecerem, né? Mas esses daqui são os mais relevantes.
quando alguém te pergunta em uma empresa, cara, o que vamos fazer? Qual vai ser nosso trabalho de prioridade e atividades? Ok, quais são, dentro do nosso projeto, aqueles riscos que têm maior probabilidade de acontecer? Ah, eu não sei. Beleza, então você diga, vamos identificar os mesmos. E você chama o time. E você começa a identificar quais são os riscos que têm maior probabilidade de acontecer. Aí vem a quantitativa. Essa... Doutor, Sim. Então, um detalhe, tipo, você falou do ônibus. Sim. Vamos supor, seria um auto. Vamos supor, o cara, ele tá andando, tá com o ônibus, mas aí tem um prego no pneu. E aí o motorista não percebeu. Ok. Provavelmente aí seria tipo um auto, né? Porque seria um auto aí. Um alto. Não, risco vou alto. explicar. Um risco alto, tá. Então, Porque aí ele na verdade, você teria que ver a probabilidade do pneu ter um problema. É indiferente à causa. É indiferente à causa. Tá? Por exemplo, qual a probabilidade de vocês tomar um resfrio esse ano? Ah, Quanto? porque que é 90%. 90%. Porque a gente se resfria uma vez por ano, na média. Esse ano, dois resfrios por ano. Até pode, né, acontecer. 3. 50%. Como tá vendo? 4. Crente. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Então você tem que entender que existe um comportamento padrão. Se o parafuso gastou, se fez uma curva muito forte, se passou por um cravo, são as causas. Agora, realmente, qual é o ponto final? Qual é a probabilidade do pneu, sim, murchar e eu tiver que parar? Cara, uma vez por ano, por dizer. Tá? Por exemplo, no meu caso, qual é a probabilidade de um carro estragar? Cara, em 7 anos aconteceu uma vez. E por besteira minha. Mas pode acontecer. Eu vou colocar probabilidade do carro estragar, cara, 5% por ano. Não mais que isso. Tá tranquilo. Não. Então você tem que pensar que o que pode acontecer. Mas depende da pessoa. Ah? Depende da pessoa. Depende da pessoa. Depende, óbvio, depende da pessoa e do carro. Se eu tenho um pneu que está careca e eu ando só sobre pedras, com certeza esse cara aí é quem troca pneu mais vezes que a gente. Ou a pessoa é aquele esquentadinho que só canta pneu. Pois é, pois é. Tá? Então, depende muito, o risco vai mudar. Uma mesma situação muda. Por exemplo, se nós nos resfriamos, qual a probabilidade de algum de nós morrer? Para vocês é muito baixa, para mim é baixa. Mas coloca um professor de 80 anos, agora os 4 nos resfriamos. Qual a probabilidade de alguém morrer? Para vocês continua sendo muito baixa, para mim baixa, para ele é média para alta. Então, uma mesma situação, um risco vai depender muito de onde está sendo considerado. Tá? Bem, aí a análise quantitativa não corresponde, apesar que o nome indica, né, quantificar, não é da nossa área. Se utiliza muito, por exemplo, com vacinas, com materiais, resistência dos materiais, fenômenos de transporte. Qual é a probabilidade de uma coluna envergar? Qual é a probabilidade do material X desgastar totalmente? Se utiliza muito mais com questões de simulação, análise sensitiva, distribuições beta. Se utiliza, por isso falei, né, com vacinas, com materiais. No setor plástico, quando eu trabalhei no setor plástico, nós utilizávamos muito, onde está aqui, a distribuição beta. Né? Distribuição beta do material, a tubulação. Qual é a probabilidade dessa mistura que nós fizemos da tubulação quebrar ou não? Porque ia água dentro. É bem baixa, mas se nós errávamos, a tubulação mudava sua capacidade de resistência. Bom, e aí tem algumas ferramentas para isso, né? Depois vem o planejamento de resposta aos riscos. Esse daí é muito importante. Porque para cada risco, eu vou ter o que eu vou fazer.
Se acontecer um risco, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Não é que, o que acontece se isso acontecer? Eita, eu não sei. Pode acontecer. Equivale também para os menores, assim? Olha, deveria, mas também não vou te mentir, é perder tempo. É perder tempo e esforço. Eu não encosto nos menores. Tá? Não encosto nos menores. Primeiro, porque a probabilidade é baixa. Segundo, o impacto dele é baixo. Então, se eu pegar o time para planejar o projeto, eu vou usar tempo, dinheiro, para uma coisa que, se acontecer, não vai ter impacto. Melhor é ter para os maiores. Mas, pelo livro, deveríamos de ter para os impactos menores. Agora, depende da área. Porque, às vezes também um impacto menor pode gerar um maior. Sim, perfeito. Sim, claro que sim. Então, É que o pessoal não liga muito. não liga muito, porque sempre trabalhamos nos 45 do segundo tempo e estamos mais pensando nas coisas urgentes, né? Na urgência. Aí nós temos algumas saídas. O plano de resposta, riscos residuais, secundários, o contrato, importante isso de riscos, tá? Por quê? Para empezar, onde está? Aqui. Eu vou ter meu plano de resposta a risco, legal. Quais são os riscos residuais, quais são os riscos secundários? Os riscos residuais é quando eu aplico uma solução. Apliquei uma solução. Funcionou. Só que agora, por uma regra matemática fantástica, apesar que eu solucionei algo, algum novo risco posso assumir. Por exemplo, eu estou com mal do coração, me colocam um marca-passo. Tá? Um marca-passo. O risco de meu coração parar, zero. Tá? Zero. Ele vai continuar bombeando sangue, porque é uma máquina agora. Legal. Mas que risco residual apareceu? Agora que eu tenho um coração que está bombeando forte, minhas veias e artérias já não são as mesmas. Meu coração bombeia para uma pessoa que tem as artérias, as veias muito bem. Então, é provável que eu tenha alguma dilatação das veias, que possa acontecer um AVC, se não estou me cuidando. Novos riscos apareceram. Tá? De novo, eu tenho aqui uma área logística, que nós tínhamos no setor de peixe. Tá? De vez em quando sumia um saco de farinha de peixe, que é muito caro. Ele é muito caro. Aí decidimos colocar um segurança aqui. Tá? Um segurança. Agora os sacos começaram a sumir desse lado e de lá. Porra, colocamos 2 seguranças. Agora não sumia mais um saco, mas ladrões passavam por fora e viam, eita, 2 torres de segurança. Deve de ter uma coisa boa lá dentro. Começaram já a não entrar um ladrão, começaram a tentar entrar em carro, em caminhão. Você está vendo? Soluciona uma coisa, mas novos riscos aparecem. Os secundários são riscos que vão vir dos riscos, como você falou. Né? Os contratos são importantes, porque o contrato pautua, olha, eu vou instalar aqui as máquinas, mas você tem um bando aqui de meninos, filhos da mãe, que entram com refrigerante, entram com água, brincam com água dentro do laboratório. Então, se a máquina estragar por água, porque caiu Coca-Cola, café dentro, não é minha culpa, é a sua. É você que tem que implementar uma política de uso do laboratório. Porque se eu faço um contrato para me proteger. Tá? Ou como, por exemplo, aqui estamos, lembra que eu contei, estamos embaixo, tá? Embaixo do nível da rua. Se eu trago o laboratório aqui e eu vejo que está embaixo do nível da rua, ok. Agora é o seguinte, eu vou te dar uma garantia para todas as máquinas, mas caso de enchente, essa é tua culpa, não é a minha. Todo tem que estar pautado, tá? Algumas reservas de contingência, e aí estavam tocando no material, já tocamos isso também. Foi que nem um dia, teve um dia com chuva, choveu bastante, alagou aqui. Alagou, minha moto estava aqui. Putz, né? Eu tive que... eu lembro esse dia. Professor, mas quem paga é a faculdade? A faculdade tem contrato. Por lei, a faculdade não é uma empresa X. É uma empresa que provê serviços acadêmicos. Então, o MEC exige que existam contratos de segurança.
Você não pode colocar aqui pessoas como se fosse um cinema, se todos não têm um seguro. Tá? Então, mesma coisa, eu não posso colocar carro aqui embaixo se não tiver um seguro. Então, com certeza a empresa tinha seguro. Porque eu lembro que me perguntaram com minha moto, a tua moto está bem? Água, mas a minha, tranquilo. Eu só desci, subi a calça, tirei as calças, e tirei minha moto para fora, ligou tranquilo e saí. Os professores que estavam aqui, tinha um professor que tinha carro rebaixado, sabe? Putz, tá lá. Perdeu. 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 Mas se, tipo, a faculdade é aberta, qualquer pessoa entra. Sim. Se acontecer algum, tipo, nós temos amanhã de deixar alguma coisa na sala. Se sumir, a faculdade vai que resolver isso pra você? A faculdade. A faculdade. Aí, depois, nós temos 4 pontos importantes com o risco. Não sei se vocês lembram. Se eu estou com risco, eu tenho 4 coisas. Ou evito o risco, tá? Como evito? Simplesmente coloco mais recursos, não abro mão dessa abordagem, ou contrato ou terceirizo uma empresa para que se encarregue de fazer isso. A segunda opção, transfiro o risco, com um contrato, com uma garantia, com um seguro, etc, etc. Ou evito, ou transfiro, ou mitigo o risco, que é quando eu reduzo a probabilidade dele acontecer, faço protótipos, utilizo algum tipo de procedimento padrão permitido, vejo redundâncias e demais, ou entro em um modo, foda-se, aceito o risco. Aceito o risco. Ao aceitar o risco, assumo tudo. Tipo um investidor, né? E aí, faço uma sugestão, tem uma reserva de contingência, tempo, dinheiro. Que são as 4 coisas de risco, né? Ou evito, ou transfiro, ou mitigo, ou aceito. Geralmente é setor financeiro, né? Aceita. Aí vimos da contingência e aqui tinha esse cara aqui, o plano de riscos. Né? O plano de risco para poder avaliar cada um dos elementos que nós fizemos aqui em sala de aula. Outro tema que tocamos depois disso foi o Lean Manufacturing. Falamos do Lean Manufacturing, né, como ferramenta, que falei do Lean. O Lean não é nada mais que uma abordagem que veio da produção enxuta. Eu lembro, inclusive, que eu falei para vocês assim, né? Dentro da produção, não pense em linha de produção feijão, plástico, arroz, sino qualquer coisa que se produz, ela passou por áreas. Começou com Fajol e Taylor, né? Que tiveram sistemas de produção. Depois veio Henry Ford, né? Como o Fordismo. E hoje em dia estamos no Toyotismo, da Toyota. E o Toyotismo tem uma metodologia chamada Lean Manufacturing. Só que o Lean é uma ferramenta que trata justamente de uma abordagem filosófica. Então, eu falei um pouco dela, do sistema Toyota, né? Um problema que trata aqui, essa é uma realidade do mundo, desde que eu sou criança, a matéria-prima só fica mais cara. Desde que eu sou criança, eu nunca vi os preços diminuírem, eu nunca vi a matéria-prima diminuir o seu valor. É simples, uma simples oferta e demanda. Imagina, somos só nós 3 e temos 5 maçãs. Então a maçã é barata. Agora somos nós 4 e eu tenho 5 maçãs. A maçã fica um pouquinho mais cara. Agora somos 40 na sala e eu tenho só 5 maçãs. Oferta e demanda. Então, a maçã ficou mais cara, porque cada um de nós quer a maçã. Oferta, demanda. Produzir mais maçã, professor, perfeito. Só que a produção não cresce do mesmo nível que cresce a população. Então, por isso é que simplesmente eu nunca vi a matéria-prima diminuir o seu valor. Tá? Esse é um modelo. Aqui está o preço de venda. Matéria-prima. Sim? Aqui eu vou ter meu custo de produção e aqui minha margem de lucro. Tá? Minha margem de lucro, que eu adiciono para ganhar algo. O que acontece na realidade? Hoje em dia, a matéria-prima subiu seu preço, e tendência a subir. Meu custo operacional de processo se manteve.
E aqui, quando eu adiciono o meu lucro, entra o prejuízo. Então, qual é a solução? Não tenho como diminuir isso daqui. Matéria-prima não vai baixar seu valor. Se algum de vocês, mas vamos produzir maior quantidade de algodão, foda-se, sigue sendo igual de caro. Não, mas antes produzia 10, agora produzo 1.000. Não interessa, sigue sendo igual. Porque tem gente que cada vez quer crescer mais a população e a obrigação de você comprar. Isso. Então eles colocam o que eles quiserem. Isso. Você tem isso que comprar. Mesmo. Isso mesmo. Então, aqui eu mantenho. E eles que são os produtores, então. Assim, qual é a única solução que eu tenho? Diminuir meu custo de produção. Ou seja, que ele passe disso para isso. E aí sim eu adiciono, tá, um preço de venda para obter um lucro. Essa é a sacada. Por isso que entra o Lean Manufacturing. Como eu diminuo aqui? Nos anos 60, 70 foi industrialização da máquina. 70, 80, robotização. 90, 2000, 2010, técnicas de procedimento, de processos. Hoje em dia, é o Lean, é todo o conjunto da obra. Sim? Tocamos justamente o Lean Manufacturing com várias abordagens. Né? Agora, o que é o Lean? Eu falei que é uma filosofia. Por que uma filosofia, galera? Um método, ele é medível. Um processo é quantificável. Uma filosofia é uma abordagem. Por exemplo, eu quero que o Senhor seja uma pessoa mais boa até amanhã. Ok? Olha, mais boa. Ok? Ele vai jogar no papel? Não. Vou jogar no papel bonitinho, bem fechado para que entre mais lixo. Eu vou beber muita água? Não. Eu não vou sujar, vou beber a quantidade de água necessária. Eu vou descartar meu copo do jeito certo. Eu estou colocando lixo no lugar certo. Sim? Estou no metrô, vou ceder meu assento para uma senhora. O dia da manhã, o senhor foi uma pessoa mais boa. Mas dá para medir? Não. Ele deixou um melhor ambiente de trabalho? Sim. Ele colaborou com a nossa reciclagem? Sim. Ele gastou menos? Foi uma pessoa melhor? Sim. Mas observa, é uma abordagem, uma filosofia. Só que essa filosofia vai trazer benefícios quantificáveis. Por isso é que nós falamos que é um processo ou um método, uma filosofia, que depois traz benefícios. Tá? Bem, aí começamos com o Lean Manufacturing. A primeira coisa que eu falei, mais uma vez, aparece nosso amigo do ciclo PDCA. Que significa isso? Que eu sempre tenho que fazer, é um círculo virtuoso, sempre tenho que fazer constantemente. Eu vou planejar, eu vou fazer, eu vou verificar, checar, e depois eu vou voltar a pensar para ajustar tudo e voltar a planejar. Então, se o senhor foi uma boa pessoa, amanhã, nossa, ontem foi uma boa pessoa, vou continuar com isso. E passado amanhã, acho que eu poderia gastar menos plástico. E no dia seguinte, olha, acho que tudo funcionou. Agora eu acho que eu poderia reutilizar algumas coisas. Ele vai ajustando, né? E o Lean Manufacturing justamente trata, eu toquei as ferramentas, falei um pouco dos conceitos. Começamos com o Lean Thinking, ou seja, pensamento Lean. Sim, falamos um pouco do fluxo de valor, o que seria valor. Tocamos, ponto importante, sim, dentro da nossa vida, a cadeia produtiva nossa ou na indústria, eu tenho 3 espécies de processos. Os que agregam valor, eu devo de permanecer, ajustar e melhorar eles. Os que não agregam valor, mas são importantes, eu devo também de melhorar eles. Mas tem alguns que não agregam valor e eles devem de ser distintos. A modo de exemplo, na tua vida, não na empresa, que agrega valor para você? Estudar. Então eu devo de ajustar meu método de estudo, devo de me organizar com meus textos, meus cadernos. O que não agrega valor, mas são importantes para você. Ok, uma alimentação melhor, de vez em quando me sentar e julgar, porque no 30 minutinhos, 40 minutos, ler um pouco, agrega um pouquinho de valor, mas é importante para mim. E que não agrega valor? Passar 6 horas no jogo. Aí estragou. Aí vou dormir. Não, mas vamos jogar 3 horinhas. Aí você perdeu o sono. Esse tipo de prática deve de ser descartada. Por isso, em todo momento, você tem que estar nesse círculo.
Sim, planejar, fazer, checar e atuar constantemente. Bem, aí eu falei um pouco do que era a produção, já tocamos essa daí. Falamos das 4 M's, que são importantes vocês como líderes, né? Que são as 4 M's, 4 elementos que devem de existir em toda a qualidade de processo, que seria homem ou mulher, né? M de pessoa, homem, como time. A máquina, o equipamento deve de ser bom, ter manutenção. O material que estou entregando, a matéria-prima, deve de ser de boa qualidade. E meus processos, o método, deve de ser também muito bem pautados e treinados nos trabalhadores. Essas são as 4 M's, homem, man, machine, material e método. Daí passamos a ver alguns benefícios, coloquei alguns exemplos do Kaizen, que é uma abordagem deles. O just in time, justo a tempo, produzir o que é necessário, também consumir o que é necessário, que é uma metodologia. Falei do que era produção puxada, do que era produção empurrada. Hoje em dia nós temos uma produção puxada, não existe mais o conceito de empurrada. Para o senhor que não veio, qual é o conceito? Eu produzo um monte de coisa, imagina calça e camisa, e envio para a Renner. Foda-se, vendedor, vende essa porra, vende. Eu estou empurrando a produção. Só que esse sistema é estressante, fica camisa, calça na loja Renner. Passa um ano, você vai à loja Renner, CIA, passaram 1, 2 anos e continua a mesma roupa aí. Isso demanda logística, manutenção, cuidado, não sai em movimento. Dinheiro. Isso. Qual é o processo contrário? Produção puxada. Em vez de eu empurrar, tecnologicamente meu cliente precisa de alguma coisa, ele solicita para mim, eu pego matéria-prima, produzo e encaminho para ele. É bem melhor para ele, porque sai com as coisas como ele quer, no momento que ele quer. Melhor para mim, porque só utilizo minha produção e meu custo para produzir o que eu sei que vai ser vendido, e a matéria-prima que eu entro em contato para fazer. Esse é um novo método de produção, just in time, se utiliza muito. Você está cheio disso no Instagram, quando alguém te oferece alguma coisa, você acha que é uma linha de produção que está detrás? Não. Eu, por exemplo, eu quero ovos caipira. Tá bom? Entro em contato com o cara já enviou para a minha casa, você me paga depois, final de mês. Ah, eu quero 40 ovos, me enviou 40 ovos, eu vou pagando. Sim, o cara não está colocando, sim, indo em um carro em todos os ovos, nos supermercados, colocando ovo, esperando vender. Aí ele tem que voltar, pegar os ovos que não foram vendidos, quebrar os ovos, fazer algum tipo de coisa com esse ovo. Sim? Em vez disso, ele vai vender diretamente para a pessoa que quer. É a produção puxada. Aí falamos do Jidoka, zero defeito, também da metodologia Jidoka, que significava... da pessoa que quer aquele do ovo. Esse aqui quer o carro do ovo, passa aí. Também pode ser, mas eu não compraria o carro do ovo. Também. Porque esse carro, o que acontece? As aves, elas recebem são muitas aves, tá? Elas ficam confinadas, elas recebem umas vacinas especiais para não pegar infecção pelas fezes. Então, elas terminam por transmitir no ovo uma série de componentes transgênicos. O ovo te alimenta, mas não é tão bom. Já uma ave que fica livre, ela não recebe injeção. Ela recebe uma vacina no olho, uma gotinha, quando é pequena. Pronto. E ela caminha e põe seus ovos. Você consegue ver porque os ovos que nós compramos, o carro do ovo, são todos iguais. Se você vai para uma granja, você vai ver que os ovos são todos diferentes. O ovo natural é diferente. É como se eu falasse, né? Olha essa sala, somos diferentes. Não, agora todos somos como João. Aí você, vou comprar um João. Mano, mas qual é a probabilidade de todos sermos como João? Manipulação genética. Tá? Mata todo mundo que não é como João, sai todo como João, igual ovo. Quando eu compro os ovos, tem um ovo verde, tem um ovo azul, tem um ovo com pintinhas, tem um pouquinho mais achatado, todas as cascas, é dura de verdade, é dura, não é essa casca mole. Quando você pega, a gema é dura, a gema,
a outra é mole. Então você vê muitas diferenças. Aí você fica pensando, porra, que estou comendo, né? Vamos. O Jidoka, né? O zero defeito, como chegar ao zero defeito. Né? E aí mostramos um pouco de algumas ferramentas. Né? Essas são as ferramentas que justamente eu vou tocar várias delas na aula de qualidade, que não vai ser hoje. Sim? Então, se eu quero encontrar problemas, 5 S's, mapeamento de fluxo de valor, gestão visual. Se quero identificar onde nasceram os problemas, mapeamento de processos, 5 porquês, diagrama de Chicago, tudo isso fizemos. Sanar problemas, Kaizen, Kanban, Six Sigma, troca rápida de ferramentas. E aí tem uma coisa interessante que vocês poderiam procurar, que não corresponde a um C, que dentro do Lean Manufacturing tem o Lean Construction. O que é o Lean Construction? Para construção, se utiliza muito na Europa e na Ásia, que eu contei para vocês, né? Aqui no Brasil, nós fazemos uma parede, uma vez que está feita a parede, derrubamos metade da parede para fazer uma janela. Quebramos embaixo para passar a canaleta. O que seria o Lean Construction, por exemplo? Eu já sei onde fica a parede, e eu construo uma parede já com a janela pronta para fazer, já com a canaleta. Então, evito tempo, diminuo o meu custo operacional, diminuo a quantidade de lixo, a caçamba não fica cheia, e por aí vai, Lean Construction. E temos também o Lean TI, que é de nossa área. Tá? O Lean TI, bem novo, entre aspas, novo, sim? Mas ele também funciona. E, por último, dos temas mais relevantes que nós fizemos... Bom, professor, Oi? Só um detalhe aqui. Por favor. Lembrar esse do caldo do ovo. O carro do ovo, ok. Não, é só um detalhe, assim, era um dia que eu tava indo dormir, era 10h30, no outro dia tinha que acordar cedo que tirar sangue, esse negócio. Tá. É 10h30, eu dormi. Aí deu pra escutar o caldo do ovo 10h30 da noite passando na rua. Carro do ovo, que filho da mãe. 10h30. O cara não tem o que fazer. Não, que ele quer vender, né? Porque ovo estraga. Ovo estraga. Ovo podre é ruim, né? Bem, e aí nós vimos um pouco, prévio para a qualidade, falamos um pouco do que seria, primeiro esse aqui, o mapa de empatia. O mapa de empatia nós fizemos aqui, eu entreguei para vocês, é o que nos permite justamente entender nosso cliente, o que é o mapa de empatia, que é o que a pessoa está fazendo, em que situação ele está, qual é o papel. Empatia é nos colocar nos sapatos das outras pessoas, entender as dores dela para poder oferecer um serviço. O cliente nunca sabe exatamente o que ele quer, ele sabe que ele precisa dela, mas ele não sabe do que. Bem, então, primeiro, quem é essa pessoa? Depois, o que ela precisa fazer? Ou seja, qual é a que se dedica ela? Para que está usando isso? O que ela vê? O entorno, o ambiente profissional, laboral, o metrô, as cartazes, publicidade. Depois, o que ela fala, o que ela escreve, o que está comentando, o que imaginamos que ela está pensando. Depois disso, o que ela faz em seu dia a dia, o comportamento, o que imaginamos que ela está fazendo. Daí passamos o que ela escuta, as redes sociais, os amigos, o entorno, colegas. E depois disso, entramos na cabeça dela e quais são suas dores, que é o que ela está sentindo de frustração, ansiedade, e quais são seus anseios, que precisa, esperanças, sonhos. Se tiver alguma outra coisa, escrevemos aqui embaixo. A ideia é conhecer muito bem nosso cliente. Isso vai nos permitir, depois de fazer cada um de nós essa atividade, quando façamos nosso brainstorming, termos cada um já um posicionamento do cliente, que é o que ele pode fazer, que é o que ele vai sentir. Sim, nós fizemos esse mapa de empatia. São vários mapas de empatia, não é único, né? É uma ferramenta. E isso nos leva a outro tipo de abordagem, projetos ágeis. Até aqui, essa parte, nossos projetos eram baseados no PMI, no Project Management Institute, mas nós começamos a ter o conceito de projeto ágil. Para isso, nós temos o conceito de VUCA. O que é o VUCA?
eu falei para vocês que durante a guerra do Golfo, os militares permitiram de que cada vez que eles faziam uma intervenção militar, existiam esses 4 elementos quando eles entravam em uma batalha. A batalha era complexa, variável cada trincheira, era volátil, mudava suas características muito rápido, era incerteza, algumas tinham uma bomba, outras não tinham uma bomba, algumas vezes não tinha nada, já tinham ido embora os caras, e a ambiguidade, ou seja, existe uma complexidade para entender a verdade do momento, porque cada ser humano vai entender a mesma situação em função das suas experiências. Esse era o VUCA, e se preparava os soldados para abordar uma trincheira, atacar o inimigo com esses conceitos. Exatamente, nossos projetos hoje em dia são VUCA. Tá? Todo mundo no planeta Terra concorda comigo. Os projetos hoje em dia são VUCA. Por isso a necessidade de abordar um projeto de uma forma ágil. E aí, nós temos que repensar nosso modelo de gestão. Em vez de pensar, fazer bem feito, sim, é preciso procurar fazer as coisas no momento certo, para a pessoa certa, sim, e do jeito certo. Tá? Então, para isso, temos os projetos ágeis, né? Ou seja, adaptar as condições de projeto, garantindo flexibilidade e rapidez na sua execução. Tá? Essa cultura ágil é uma nova tendência. É melhor que o que estamos vendo? Não. Mas temos que aceitar que para projetos que são muito mais rápidos, que não é uma ponte, que não é um túnel, que não é um laboratório, sim, um laboratório para uma universidade, projetos que precisam de uma resposta mais rápida, é melhor ter um método ágil. E aí temos vários. Temos o Lean, sim, o Lean, que é uma filosofia, o Scrum, que eu vou tentar tocar com vocês, eu quero fazer o Scrum com vocês, tá? O Scrum, que é uma abordagem de 4 fases, com times, entregas rápidas, que são chamadas de sprints, vou tentar fazer. O Kanban, que é uma metodologia japonesa, sim, se utiliza, é um jeito de fazer, geralmente para times consolidados, que já se conhecem. O XP, que é programação extrema, Extreme Programming, um método de programação, mas também se utiliza hoje em dia como método ágil de projeto. O Design Sprint é uma metodologia do Google. Tá? Ela apareceu no ano 2010. O Google, que era o rei naquela época, percebeu que os projetos eram muito rápidos, muito flexíveis, mudavam para país. E aí ele criou esse método, esse senhor, o James Knapp. Ele criou um método ágil chamado de Design Sprint, que tem duração de 5 dias só. Tá? Tem duração de 5 dias. E ele tem toda uma abordagem. Então, eu vou usar o Scrum, que é um método interessante para a gente. Eu vou ver se eu consigo um Design Sprint. Dessa forma, eu vou ter tocado o Scrum, Design Sprint, um Lean, que são abordagens que já fizemos, que vai ajudar esses elementos. E aí, nós fizemos entender o que é valor, né? Entender o que é o valor. Para isso, temos que ver que nos anos 90, parece antigo, galera, parece antigo, mas não é antigo. Os anos 90 começa a mudar a economia, ela não muda de um dia para o outro. Na velha economia era a produtividade de fazer mais com menos. Na nova economia, o conhecimento é o rei. E isso significa que tudo deve ser feito de uma forma criativa, com eficiência e eficácia. Sim? O conhecimento. Começa a se entender, aparecem vários livros, a quinta disciplina de Peter Senge é uma delas, que trata do conhecimento, a evolução do conhecimento e por aí vai. Sim? E é o conceito de valor. Eu tinha explicado para vocês que toda empresa hoje em dia procura valor. E o que seria valor é quando uma pessoa decide pagar mais por um produto que por outro que é igual. Ou seja, por alguma razão, esse produto com essa marca, sim, vai me dar mais. Eu estou disposto a pagar por essa diferença. Eu pego uma calça jean Wrangler, R$100. Eu pego uma calça jean Levi's, 400 contos. Cara, desculpa, é a mesma calça. Mas
Tem um cara que quer a porra da etiquetinha que diz aqui calça leves. Então, mas é um bonito, tem um cor diferente, mas é um detalhe, eu vou jogar no chão. Não faz diferença, mas, bom, seja como for, a marca fez sua função. Ela conseguiu transmitir o conceito de valor para a pessoa. Por isso que o valor vai ser os benefícios dividido pelo investimento necessário. Tá? Quanto menor o investimento e maior os benefícios, maior o valor. Ok? Se eu investo muito e tenho pouco benefício, menor o valor. Por isso as marcas tentam que você faça alguma coisa para obter valor. É um negócio, você falou da calça, mesmo produto, pode ser até o mesmo material, mas às vezes é um detalhe diferente. Isso mesmo. Que nem, vamos supor, pegar calça jeans preto, não, azul, é padrão. Aí tem um outro que pega a mesma calça, o mesmo material, só que aquela calça meio aberta no joelho, é o mesmo material, é a mesma calça, só que outra marca fez um corte, pronto, é mais caro. Sim, E, é moda. É moda, exatamente isso. Teve uma época, 10 anos, você estava mais pequeno, 10 anos, os croques. Sim. Tá? Todo mundo tinha croque. Eu tinha uns 3 em casa. Aqui, lembro que foi uma onda de frio. Estava 5 graus aqui, em Butantã. 5 graus, congelando, todo mundo. E os caras de croque, morrendo de frio. Cara, se está com 5 graus, coloca uma bota. Mas não, o cara queria vir de croques. Você vê que é a moda, né? Moda é isso. Bom, aí vem o conceito de um projeto ágil. Em linhas gerais, um projeto ágil, como está indicado aqui, funciona, traz resultado e faz sentido. Sim? Um modelo ágil se chama ágil porque vai ser rápido. Aí tenho 2 exemplos. O que seria considerado um projeto de sucesso. Na ideia de um projeto de sucesso, em linhas gerais, eu ter o retorno financeiro muito mais rápido. Né? O payback. Payback seria indicador financeiro que representa o tempo de retorno de um investimento. Tá? O tempo de retorno de um investimento. Em quanto tempo eu recupero meu dinheiro? Você pode ver que ele acima de 5 anos e aqui de 6 meses. Então, mesmo havendo algumas diferenças, o debaixo demora mais, mas eu vou recuperar mais rápido. Esse é o projeto. E um projeto ágil ajuda justamente a ter um payback muito mais rápido. Tá? Então, os projetos ágeis têm suas características próprias, eu já toquei deles, mas em linhas gerais, eles procuram definir uma solução ideal em função de critérios pautados e fazer tudo de uma forma eficaz na sua implementação. Mesmo sendo ágil, ele ainda mantém, observe, o triângulo da qualidade dos projetos de PMI, sim? Que são as técnicas, liderança e gestão estratégica. Observa de que agora ele foca nas técnicas, sim? de projetos, na liderança na pessoa e a gestão estratégica. Tá? Bem. E aí nós temos o Design Thinking. O que é o Design Thinking? Uma metodologia que é centrada no usuário e ele procura entender as necessidades dele. Sim, o objetivo vai ser esclarecer os desejos das pessoas, as necessidades do negócio e buscar as melhores formas de conectar ambos, tá? Ambos, com dados e tecnologia. Esse é o Design Thinking. Bem. Aí mostrei um exemplo, né? De um lado aqui o planejamento e aí o projeto. Dentro do planejamento, a diferença com o Design Thinking é que eu vou avaliar bem a percepção do cliente, sim, diferentes elementos, para depois fazer o planejamento estratégico. Nas outras abordagens, eu começo com o planejamento estratégico e vou para meu projeto. Agora não. Eu entrevisto o cliente, eu pego o que ele sente, eu avalio o que ele está sentindo, o que ele quer e depois faço o planejamento estratégico. Mesmo sendo o mesmo projeto, agora ele comporta os anseios do cliente. Sim? Além disso, como eu entrego alguma coisa mais rápida, o cliente fica melhor, mais feliz.
Os projetos ágeis são em função do design thinking. E esse vai ser seu ciclo de vida: definição, ideação, protótipo, teste e empatia. Sim? Aí nós fizemos uma atividade que foi justamente o mapa de empatia, que serviu para poder entender, né, o nosso cliente. Tá? Então, são 10h30, fizemos um resumão do que vai ser tocado, dicas para a prova de vocês. As questões que eu escolhi para vocês, porque como funciona? Os professores da UC a nível Brasil elaboram questões, essas questões são selecionadas por algum pessoal e fica um repositório, imagina 40 questões. Dentro dessas questões, alguns professores, e no caso eu, escolho umas 6. Aí o sistema faz um bem bolado e aleatoriamente pega 2, exceto a 1. Eu também não sei o que vai cair. Sei que o tema trata do que está aqui atrás. Agora, o que vai cair, o que vai te pedir exatamente, vai ser agora o sistema que ele vai pedir. Dica: não utilize o chat GPT, porque eles compraram um sistema que está avaliando o chat GPT para ver se a questão foi resolvida por ele ou não. É um IA versus outro IA. Tá? Então, quer usar o chat GPT? Então, utiliza. O que se trata, por exemplo, o que seria um Scrum? O que seria um método ágil? Me dá algumas características. Aí você lê, ok. Agora você elabore sua resposta. Mais usar o chat GPT mais como suporte. Assim. Isso. É como ter um livro do lado direito. Ele vai te dar um livro, tipo, uma resposta. Você está na escola, Sim. o professor fala a prova com consulta, mas o livro você usa... Está aí para você estruturar. Mas se você copiar e vir aqui, já era. Tá? Já era. O professor da nossa outra UC falou que em uma prova, um aluno usou o chat GPT, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso. Aí na imagem, no local ali, para você digitar, tava certinho o Ctrl+C, Ctrl+V, tudo do chat GPT. Então dava para ver que tava parte do chat GPT ali, tudo assim. Aqui E ele a cor, tudo, que a cor, certinho. tudo. Aí ele passou para outras pessoas. Isso. Aí depois todo mundo desceu a cachoeira, assim. Não, já era. Sem bar. E eu não lembro de ter corrigido. Ele tem um sistema que corrige. Tá? Não, é o professor que corrige. Não, ele tem um sistema que corrige. Por isso que ele passa e sabe se tem o chat GPT ou não. Aí que ele encaminha para o professor. Entende? Se o sistema fala, essas daqui não vão ser corrigidas porque o chat GPT. Agora, veja essas aqui. E aí o professor corrige. Tá bom? Muito bem, galera. Esse foi nosso resumão. Sim. Boa prova para vocês. Estou seguro que vocês vão arrasar. Tá? Semestre passado, tipo, tinha até a professora surpresa que tinha questões. Tinha umas questões até que bem fáceis, assim, que acabou caindo. Tem umas que eu Ela estava curiosa, porque tinha algumas outras questões difíceis, com medo lá, caiu umas questões difíceis, até caiu fácil, semestre passado. Sim. Deu sorte. Não, mas tem umas questões que eu nem sei porque alguém colocou assim uma questão tão básica. Mas, bom, tá aí. Estão oficialmente liberados. Professor, só uma dúvida. Sim. Essas duas últimas aulas que eu faltei foi por conta que eu estava doente